Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar de Jornada nas Estrelas, a série clássica de Jornada nas Estrelas, TOS, The Original Series. E estamos na terceira temporada, mais especificamente no 19º episódio, né, pela numeração da Netflix, como eu sempre falo, tá? Intitulado Hacking para Matusalém, tá? Escrito pelo Jeremy Bixby. Gente, olha só, esse episódio, tá? Eu vou dizer pra vocês que ele é um episódio um tanto quanto mediano, tá? De Jornada nas Estrelas, tá? Só que ele poderia ter sido muito pior não fosse o desfecho dele, tá? Ele é um episódio que tem umas coisas muito estranhas, tá? Umas coisas que a gente não tá acostumado a ver com relação ao, principalmente ao personagem do Kirk, né? O personagem do Kirk que vai, entendeu, colocar uma mulher à frente da Enterprise, tá? E isso ficou muito esquisito, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender isso. Tá havendo uma epidemia dentro da Enterprise, né? E o Dr. McCoy precisa de uma substância, tá? Para poder criar uma antitoxina para acabar com essa epidemia, ou toda a tripulação da Enterprise vai morrer. O negócio tá sério mesmo, tá? Eles estão com as horas contadinhas ali para fazer isso. E eles encontram essa substância na superfície de um planeta. Só que quando eles chegam lá, né, aparece uma espécie de androide que ataca eles. E esse androide é controlado por um cara chamado Flint. Esse cara, ele odeia a raça humana, ele diz que a raça humana é extremamente bárbara, que é isso, que é aquilo outro, e que não vai dar a substância coisa nenhuma, coisa e tal. Aí com uma conversa, com um papo vai, com um papo vem ali, né, eles acabam convencendo o Flint de ceder essa substância para eles e de fazer a medicação, né? Que o androide do Flint, de repente, ele teria uma, vamos dizer assim, ele faria isso mais rápido que o Dr. McCoy fazendo no laboratório da Enterprise. Enquanto isso está acontecendo, eles ficam lá no castelo do Flint, que é uma verdadeira joia rara, um monumento à humanidade. Tem obras do Leonardo da Vinci, tem peças do Brahms para tocar, né? Tem e tudo do bom e do melhor da humanidade ali. Culturalmente falando, o problema é que tudo aquilo, entendeu, são peças desconhecidas que foram feitas de forma contemporânea, né? Elas são realmente, né, um Leonardo da Vinci, são realmente um Brahms, são realmente tudo aquilo, entendeu? Só que elas não são conhecidas da Terra, entendeu? Não são falsificações, elas são obras inéditas feitas ali naquela época ali onde eles estão, né? E o Flint também tem uma namorada, vamos dizer assim, ou uma moça chamada Reina, tá? E o Kirk vai se apaixonar por essa Reina, a ponto dele colocar, como eu falei para vocês, entendeu? A Reina à frente da Enterprise. Ele vai ficar perdidamente apaixonado por ela, né? E essa toxina, vamos dizer, e esse elemento químico que produz essa antitoxina está cada vez mais sendo demorado para ser feito, tá? Num primeiro momento, toda essa antitoxina é inútil, porque ela tem uma outra substância lá que neutraliza essa antitoxina. Vai tudo que ser refeito. E a impressão que dá é que a tripulação da Enterprise, o Dr. McCoy, o Spock e o Capitão Kirk estão sendo mantidos, né, no planeta de propósito, né? Então você tem uma série de mistérios aí e eles estão correndo contra o tempo, né, para poder criar uma espécie de antitoxina, né, para poder curar a tripulação da Enterprise. O que vai acontecer? O Kirk, o Spock e o McCoy vão acabar descobrindo, entendeu, numa parte lá do laboratório do Flint, né, que existem várias reinas, né, no caso. Ou seja, que aquela mulher é um androide, tá? Ela é um robô que não conhece emoções, né? Ela fica, todas as vezes que o Kirk faz investidas nela, né, ou o próprio Flint mesmo, né, ela reage de forma completamente sem emoção nenhuma, né? Então, realmente, isso fica depois entendido porque ele é uma androide que o Flint criou. E, na verdade, o Flint é um cara que nasceu na Mesopotâmia em 3834 a.C. e está vivo até o século 23. Não se explicou muito bem o porquê disso. Ele é um Highlander mesmo, entendeu? Bem Highlander mesmo, Matusalém, né, no caso, né? E ele foi o Da Vinci, foi o Brahms, né? Foi o Sócrates, ele foi um monte de personalidades da humanidade. Ele é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente poderoso, e ele está fabricando várias versões da Reina, né, para ele poder ter uma mulher para ele.
e ele quer ficar longe, né, da humanidade, curtindo a solidão dele lá junto com a reina, entendeu? Por toda a eternidade. Só que como a Enterprise descobriu ele, né, ele não vai deixar a Enterprise ir embora, né? E aí vai começar a ter aquela coisa toda, né? O Kirk fica revoltado, né? Porque na verdade o Flint estava usando o Kirk para se apaixonar pela reina, para tentar despertar emoções na reina. Ele acaba conseguindo despertar essas emoções. Você vai ter uma briga de macho alfa ali entre o Kirk e o Flint lá, mas o Flint é 2 vezes mais forte que o Kirk, né? E ele acaba jogando o Kirk para lá e para cá, coisa e tal. E aí o que vai acontecer no final das contas? A reina, ao descobrir as emoções, ela ela tem sentimentos tanto pelo Kirk quanto pelo Flint, né? E ela não quer magoar nenhum dos dois. E aí esse choque emocional muito recente naquela androide faz com que ela acabe pifando, vamos dizer assim, ou morrendo, né? E isso vai deixar o Kirk muito abalado psicologicamente, coisa e tal, né? Eles conseguem convencer o Flint de que eles não vão deixar, não vão falar nada para ninguém, que para ninguém ir lá encher o saco do Flint, coisa e tal. Mas o Kirk fica muito aperreado da vida, fica muito deprimido, né? Porque a mulher morreu, ele estava perdidamente apaixonado pela mulher, né? E aí o que acontece? No finalzinho do episódio, né? O Kirk tá lá nos aposentos dele junto com o Spock, o Kirk todo lá moado, coisa e tal, ele acaba inclusive dormindo de tanta tristeza, de tanta depressão. Chega o Dr. McCoy, conversa, né, e fala assim, eu tenho muita pena do senhor, na verdade eu tô com muita pena do capitão, mas na verdade eu tenho mais pena do senhor Spock, porque o senhor nunca sabe o que vai ser o amor, o que vai ser sofrer de amor, o que vai ser feliz de amor, coisa e tal. E no finalzinho, né, quando ele se despede do Spock, ele só fala assim, eu gostaria que o capitão esquecesse de tudo isso. E aí você tem o gesto que salva o episódio, né? Que é o que? O Spock chegar lá, fazer um elo mental, aproveitar que o Kirk estava dormindo, fazer um elo mental no Kirk, e ele só fala assim, esqueça, né? Para o Kirk não ficar mais com aquela mulher na cabeça, e assim você acaba com a dor, né, do seu capitão. Mas, gente, é um episódio muito estranho, cara. É um episódio muito estranho porque o Kirk, ele mostra uma paixão, assim, completamente irracional, né? A ponto dele colocar uma mulher acima da Enterprise e de todos os 430 tripulantes que ele faz tanta questão de falar que ele é responsável pela vida de 430 tripulantes, né? Então esse amor descontrolado do Kirk pela Rena ficou muito esquisito. Não houve qualquer explicação de por que o Matusalém vivia milhares de anos, ou o Flint lá no caso, que depois o Flint, inclusive, quando ele sai da Terra e vai viver no planeta, acontece alguma coisa lá, que as condições que ele vivia na Terra não são mais as condições que ele está no planeta, ele acaba tendo, depois ele vai envelhecer e sofrer uma morte natural, né? Mas não se fala que condições são essas, o que fez ele ser imortal, coisa e tal. Foi um negócio assim meio jogado, sabe? E muito mal explicado. Então esse é o problema do episódio, sabe? Essa imortalidade do Flint sem nenhuma justificativa e essa forma completamente destemperada que o personagem do Kirk se comportou, né, estando muito mais apaixonado por uma mulher a ponto de colocar a mulher acima da Enterprise, que é com quem ele realmente se casou, né? Não fosse essa situação do Spock fazer o elo mental no final, cara, esse episódio teria sido um desastre total, tá? Mas pelo menos esse gesto do Spock, né, sempre ele, né, vai ajudar a salvar um pouquinho esse episódio. Mas é um episódio estranho, é um episódio esquisito, né? É uma boa ideia, tá? Que poderia ter sido mais bem aproveitada, sabe? Eu acho que essas duas falhas aí depõem muito contra o episódio, tá? E essa ideia boa de você pegar um cara imortal, né? Se você desse uma justificativa para essa imortalidade dele, entendeu? Você poderia aproveitar melhor essa ideia. Mas não aconteceu, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E num futuro próximo a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.